E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Solta Real Podcast. Não esqueça, claro, de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais e ativar o sininho aí no YouTube e comentar, compartilhar, curtir as nossas postagens. Por quê? Porque os bichinhos chamados algoritmos, eles vão entender que o conteúdo é relevante e vai produzir para mais pessoas. Bom, hoje, como todos os outros, é mais um episódio especial. Tem tudo a ver com isso aqui, ó, com o nosso cenário. Vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente. E nada mais, nada menos para falar com o meio ambiente, vamos falar com um homem, que é tenente-coronel do 3º Batalhão Ambiental aqui do Guarujá, que a sede fica aqui no Guarujá. Ele comanda 5 companhias, sendo que uma é marítima. Ele comanda todos os pelotões de norte a sul do estado de São Paulo e toda essa faixa aqui marítima também, tá? 15 pelotões, 2 BOPs, enfim, é o cara certo para vir falar sobre meio ambiente e para falar um pouco sobre os pactos ambientais aqui do nosso canal de Santos. Tenente Coronel Marco Aurélio. Coronel, bom. Boa noite, Michel. Boa noite para toda a sua audiência. É uma satisfação enorme para nós estar aqui e tentar conversar um pouquinho com esse povo. Obrigado, Coronel, pela sua presença. Tá? Obrigado pela pessoa estar aqui presente para falar um pouco sobre o meio ambiente. E, que nem eu falei anteriormente, nada melhor do que o senhor, né, que tem uma visão ampla, né, e não micro do meio ambiente de norte a sul do estado de São Paulo e ainda mais do canal de Santos. Né? Coronel, vamos soltar real, como eu sempre costumo falar aqui. Ninguém está preparado para soltar real no podcast. Vamos lá. O Coronel ele veio com o intuito de falar sobre o meio ambiente, mas, como todos vocês sabem, quem é Marco Aurélio? Pai, mãe? Vamos lá. Sou filho do seu Wilson e da dona Clarice, né? Irmão, né, tenho apenas um irmão que foi adotado, na realidade primo nosso, mas o Thiago mora com os meus pais ainda, uma pessoa que a gente tem uma grande admiração, que tem auxiliado bastante a gente. Meus pais continuam morando em São Paulo e eu já moro no litoral há mais de 20 anos. O senhor nasceu? Nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo mesmo, né? O senhor é o mais velho ou mais... Eu sou mais velho. O senhor é mais velho, sou bem mais velho. Quem era mais briguento dentro de casa? O mais novo ou o mais velho? Então, quando o Thiago chegou em casa, ele já chegou com 4 anos de idade, né? E eu já tinha 21 anos eu já tinha, né? Então, eu estava começando ainda a minha trajetória na polícia quando ele chegou. Então, a gente tem uma diferença muito grande de idade, não chegamos a ter brigas de irmãos, tá? Eu já estava numa outra fase da vida, né? Já estava na fase adulta, vamos falar assim. Seu pai ou sua mãe ninguém era militar, né? Não. Tem alguém da família que era militar? Tem um tenente hoje da reserva, né? Que na época ele era sargento, trabalhou no HPM, trabalhou na ROCAM, lá do 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, né? O Odair, um cara que eu tenho uma grande admiração, ele é tenente da reserva hoje, né? E é muito atuante nessa área de saúde, né? Ligada à Associação de Cabos e Soldados, mas eu não tinha referência dele como policial. Não tinha, ele é mais velho que eu, bem mais velho que eu, mas eu não conhecia como policial, né? Para mim ele era o filho do tio Taú, né? E da tia Divina, e basicamente isso. Eu não me lembro nem de tê-lo visto fardado. Caramba. Sabe? Entre seu pai e sua mãe, quem era o mais bravo? Porque tem que ter alguém bravo, né? Era mais naquela época. Então, meu pai, ele, durante toda a minha infância, ele viajava bastante. Ele era vendedor ambulante, né? É uma profissão que talvez não exista mais. Chamado caixeiro viajante, né? Não, o caixeiro viajante é o que levava caixas, né? Ele não era bem isso daí, ele era o representante comercial de uma empresa. Ele agenciava os produtos de empresas de produtos químicos, né? De condimentos para frigorífico, de peças de carro. Ele chegou a trabalhar em vários desses ramos, assim, né? E então, para mim, quem ficou mais bravo foi a minha mãe, né? Porque o santo eu não era, não. Na sua juventude, na sua infância, na escola, como o senhor era? Eu não era um bom aluno, não. Não dava muito trabalho, mas não era aquele aluno exemplar, não, né?
fruto de escola pública, sempre estudei em escola pública, só fui pagar para estudar no cursinho bem Lá em São Paulo mesmo, né? lá em São Paulo mesmo, né? Mas tanto o antigo primeiro grau como o segundo grau, tudo escola pública, né? Depois eu fiquei 3 anos no Exército, depois concluí os estudos, né? No Exército ainda enganjei, né? Fui cabo no Exército. Foi onde o senhor, como posso falar, teve interesse no militarismo. Eu já tinha essa veia de maior interesse pelo militar. Eu queria ser militar, né? Mas eu via o militar como militar do Exército, eu não conhecia a polícia militar, né? A minha ideia era seguir carreira no Exército. Tanto é que quando eu comecei a fazer cursinho à noite, né? Pegava o primeiro ônibus para ir trabalhar, morava em Pirituba e o quartel era em Barueri, Jardim Belval, né? Uma estação depois de Barueri, né? Pegando o trem da FEPASA, né? E basicamente era isso, a gente corria todo esse trecho lá, era o primeiro ônibus, como eu falei, para ir trabalhar, tirava o expediente, né? Depois de enganjado, né? No primeiro ano não era impossível, o ano de recruta, de conscrito é um ano bem complicado, né? Depois de enganjado a gente já servia outras escalas de serviço, então era outra condição, mas ainda assim, era primeiro ônibus para ir trabalhar, voltava, pegava o trem de novo da FEPASA, só que em vez de descer na Lapa, onde eu pegava o ônibus para ir embora, eu ia descer somente lá na Júlio Prestes, né? Atravessava o que era o coração da Cracolândia, na época não era ainda Cracolândia, não tinha Cracolândia. Existia, né? Não existia, né? Isso daí foi um efeito, a Cracolândia é um efeito direto dessa visão mais permissionista de você entender o drogado como um doente, entendeu? Isso daí foi bem ruim, eu vi isso daí acontecer. Quando começou a tratar isso daí mais afeta a saúde pública e muito menos a questão criminal, foi onde proliferaram o consumo das drogas em via pública, né? Eu vi isso daí acontecendo, né? Nesse período aí. Mas eu saía ali da Júlio Prestes, atravessava uma daquelas alamedas ali para chegar na Casper Libero, né? Que o cursinho que eu fazia era o General Teles Pires, que era próximo ali ao viaduto do Chá. Que o cursinho, o viaduto Santo Ifigênio. Que o cursinho era preparatório para o militarismo. Era preparatório, o que eu fazia era preparatório para o Barro Branco. A minha ideia, Barro Branco, Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? A minha ideia inicial era prestar a AMAN, prestar a SPSEX, né? Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Só que eu não tinha esse cursinho à noite. Então eu comecei a fazer o cursinho pelo Barro Branco mesmo, né, pensando em complementar essas matérias em um momento posterior, né, e prestar para a SPSEX. Só que tinha muitos policiais que já faziam esse cursinho à noite, né? E a gente acaba tendo contato com eles, tal, daí que eu vim descobrir que havia uma possibilidade de carreira através da Polícia Militar, né? Inicialmente eu pensava até em entrar no Corpo de Bombeiros, né? Eu cheguei a fazer um curso no Corpo de Bombeiros, o curso de resgate. Corpo de Bombeiros. Eu fiz o curso de resgate, né? Eu estava no Exército, eu fiz o curso de resgate em 92. 92 eu fiz o curso de resgate, né? Esse curso ele funcionou basicamente num antigo quartel do Bombeiros, do lado da antiga rodoviária de São Paulo, né? Tinha um quartel lá, talvez ainda exista, não sei dizer isso agora, né? E lá a gente começa a ter esse contato, saber como funciona, ver o funcionamento militar do Corpo de Bombeiros, né? E, bom, enfim, daí eu acabei prestando a Academia do Barro Branco, né? E daí comecei minha carreira na Polícia Militar. Aí o senhor ficou 2, 3 anos no Exército? 3 anos no Exército. 3 anos no Exército, aí o senhor já pulou direto para academia? Foi direto para academia. E essa fase da academia? Como foi isso? 4 anos, né? Bom, primeiro 4 anos, né? Primeiro foi um choque, a gente, embora tivesse o contato com a vida militar, era diferente, né? O ambiente escolar militar, ele é muito mais disciplinador, é muito mais restrito em vários aspectos, né? É um momento que você realmente é testado, né? Você tem um certo conflito de gerações ali, porque tinha pessoal que tinha
Não conhecia nada de militarismo, né? E o senhor já era 3 anos. E tinha outros policiais também, né? A nossa turma, ela tinha muitos colegas lá que já eram sargentos da força, né? Enfim, então já era um pessoal mais velho, que acabou praticamente nos adotando, né? Nos explicando muita coisa lá que os livros acadêmicos... Para não tomar check-in, para não ficar preso. Também, tudo isso daí, né? E lá na academia, uma coisa que me chamou bastante atenção na época, na Academia do Barro Branco, foram as aulas de cavalaria, né? Isso daí me motivou a entrar na equipe de cavalaria. Eu fui os 4 anos do Barro Branco da equipe de cavalaria. Para quem não conhece, né? Quem passa no Barro Branco tem umas equipes lá, então. São grêmios, né? Então tem o grêmio de cavalaria, tinha o grêmio de policiamento, o grêmio de bombeiro, né? Grêmio de ações táticas especiais, né? Tem o grêmio ambiental, o grêmio da Polícia Ambiental hoje, que é um grêmio recente ainda, né? Esses aí são praticamente voltados para esse tipo de treinamento, né? Para preparar você para as atividades que você deve exercer durante a carreira. Mas tem aqueles outros grêmios mais reflexivos, vamos falar assim, né? Então o Grêmio Católico, por exemplo, o Grêmio Evangélico, né? Que são reuniões noturnas aí que o pessoal faz mais ou menos para essa reflexão aí mesmo, né? O estudo da Bíblia, até um fortalecimento. O pessoal fica interno lá, né? Tem muita gente do interior, vai embora só no final de semana, então esse apoio de fé, ele é importante. Que bom. Então na academia deu tudo certo? Foi muito difícil as provas na época? São sempre... A cobrança é muito grande, né? O meio acadêmico, principalmente na academia, é muito competitivo, é pesado, né? Você tem uma prova difícil no dia seguinte, mas isso não te impede de tirar o serviço no dia anterior, né? Então passar madrugada e de manhã fazer a prova, né? Exatamente. Então é isso daí. É uma realidade nossa, né? Não dá para você excluir isso daí da atividade policial. Entendeu? E quando o senhor saiu da academia, o senhor serviu? Fiz 6 anos da cavalaria, né? Saí da academia, fiquei 3 meses no 7º Batalhão, que é a região central de São Paulo, né? Mas já tinha uma determinação logo em seguida aí para a gente se apresentar no regimento de cavalaria. Daí nós fomos em 6 aspirantes lá pro regimento de cavalaria, né? Aí foram 6 anos lá no 6 trabalho. anos lá aí depois o senhor passou pro militar, eu só fui direto para militar, né? Da cavalaria, a minha família, né, eu já era casado, né? Com a esposa, já com meu filho mais velho ainda pequeno. A gente recebeu uma recomendação médica para mudar com meu filho ou para o interior ou para o litoral. Nesse tempo da academia, o senhor já foi casado e tinha filho? No regimento. No regimento? Eu casei, eu já estava no regimento. Né? Tá. Mas aí a gente recebeu essa recomendação médica aí, meu filho tinha sérias crises respiratórias, né? E nós mudamos para o litoral, ela mudou para o litoral, ainda fiquei um tempo lá, tentei conciliar porque eu gostava muito da cavalaria, daí não foi possível, né? Filho pequeno, esposa longe, se ficar a semana inteira fora. Então houve o convite, né? O Coronel Vantuil, um grande amigo nosso aí, que trabalhava aqui no 3º Batalhão de Polícia Ambiental, ele nos convidou para compor esforços aí no batalhão. Daí nós aceitamos e viemos trabalhar no 3º Batalhão. Que bom. O senhor tem um filho só, então? Tenho 2 filhos. Tem 2 filhos, né? Nesse meio tempo, justamente nessa mudança aí, quando eu já estava um ano na Polícia Ambiental, nasceu meu 2º filho, né? Que inclusive mora comigo hoje aqui no Guarujá, né? Fazendo faculdade em Santos. Mas meu filho mais novo tem 21 anos, então... Então, para o senhor ver, né? Tem muitas pessoas, às vezes, que acham que é difícil chegar. Poxa, como eu chego a ser tenente-coronel? Como eu consigo chegar a coronel da Polícia Militar? Né? Só estudar, né, coronel? Olha, tudo exige um pouco de sacrifício, né? Como eu falei antes, era o primeiro ônibus para ir trabalhar e o último ônibus para ir embora. Então, se perdesse, eu tentei ir a pé, sabe? Não, nem quartel, porque o cursinho era lá no centro de São Paulo. O cursinho. Entendeu? E era isso daí. Ou então você pegava alguma dessas linhas aí que corriam 24 horas, havia poucas linhas aí, mas... Rodava a cidade toda para chegar no seu destino. Você descia longe, andar mais, enfim, né? Mas era essa a nossa realidade, não tinha por onde escapar. Aí o senhor chegou aqui no 3º Batalhão Militar como tenente? Cheguei aqui como 2º tenente ainda, no mesmo ano eu fui promovido a 1º tenente, né? Inicialmente eu trabalhei como oficial de logística no batalhão,
Mas eu já morando em São Sebastião, no litoral norte, né, mas a sede do batalhão no Guarujá, então de novo eu não conseguia ir embora. Enraizou aqui no Guarujá. Eu acabei ficando mais esse tempo no Guarujá, né, mas passou esse período aí, nós conseguimos uma movimentação para São Sebastião, né, é o terceiro pelotão da terceira companhia, que atende São Sebastião e Ilhabela, né. E aí nós começamos a fazer a nossa carreira como tenente na Polícia Ambiental, né, fui promovido lá, continuei no Litoral Norte, assumi a terceira companhia que cuida do Litoral Norte, né, até que veio a determinação para que a gente se apresentasse aqui na sede do batalhão, né, eu já como um capitão antigo, né, a antiguidade ela tem esse ônus, né, que você tem que ir onde tem vaga, onde o comando manda, né, e naquela ocasião lá eu já estava gozando de uma certa antiguidade, né, e eu precisava assumir funções aí né, que exercessem certa ascendência sobre outros capitães, né. Então a gente veio para cá primeiro na qualidade de oficial de pessoal, né, de recursos humanos, e depois já como coordenador operacional, subcomandante e até chegar ao comando do batalhão. É que nem eu falei aqui no início, coronel, o senhor comanda aqui, para quem não conhece, né, o batalhão do policiamento ambiental, do terceiro policiamento ambiental, ele cobre toda a faixa litorânea, né, e a faixa marítima. Né? Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, todo o litoral paulista, mais toda a faixa, né, do mar territorial, vamos falar assim. Tá bom. E o impacto, desde quando o senhor chegou aqui na Ambiental até hoje, o impacto ambiental, o que o senhor... Bom, vamos lá. Nós vivemos vários cenários, né? É porque antigamente não tinha tanta poluição que nem tem hoje, até aí beleza, né? Mas eu acho que ainda hoje nós temos uma consciência maior, né? Antigamente não tinha assim... O direito ambiental ele é relativamente novo ainda, né? Quando a gente vai falar de direito ambiental, é basicamente nos anos 60 que começa a ter realmente a preocupação como nós a conhecemos, né? Se pegar algumas normas mais antigas, nós vamos encontrar lá nas ordenações alfonsinas, ordenações manuelinas da época do Brasil colônia, e nós encontramos alguma coisa do tipo assim, cortar árvore frutífera em tempo de guerra, né? Ou caçar nas terras do rei, né? Então tinha alguma coisa mais ou menos assim. E qual que era a penalidade para esse facínora que cometesse esses crimes aí? Ele era degradado para o Brasil. Para quem, quem não conhece, geralmente o pessoal fala assim, olha, né, os policiais de verde, não, é policial ambiental, policial florestal. Vamos lá. Explica um pouquinho para quem não conhece, né? O policial ambiental, que o pessoal às vezes chama de policial florestal, que, né, é antigamente policial florestal e agora policial ambiental. Ele tem a mesma prerrogativa do policial que o pessoal vê de cinza na rua? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, a polícia nasceu como polícia florestal e de mananciais, né? Ela nasceu dessa maneira. E depois, com a evolução do tempo, lá no começo dos anos 2000, passou a adotar o termo policiamento ambiental, né? Inclusive, nós recebemos, né, nós entramos num esforço recente aí para escrever a história do batalhão e encontramos uma ata do Encontro Internacional das Polícias Ambientais aqui no Guarujá, né? Onde foi definido que o termo a ser utilizado no Brasil todo seria de polícia ambiental e não mais florestal e de mananciais. Então, a partir desse processo, né, nascido aqui no Guarujá, que houve essa terminologia, né, de polícia ambiental. Bom, mas vamos lá. Em termos de incumbência, nós somos uma polícia especializada. O que é polícia especializada? Nós podemos fazer tudo ou quase tudo que a polícia territorial faz, o pessoal que está de cinza, né, que é realmente quem primeiro a atender, né, são os verdadeiros heróis aí que atendem de tudo, o primeiro a atender 190, né? Mas dada a qualidade e a quantidade e até a especificidade de algumas normas ambientais, nós temos que preparar o policial para esse tipo de atendimento, né? Então, um exemplo muito simples, né? Caça, né? A caça ela é um crime ambiental. Qualquer policial territorial pode atender isso daí. E ele atende, né? Mas ele pode até conduzir, né, o infrator
né, o infrator da lei, para o DP pelo crime de caça. Mas e a destinação desse animal? As provas ali reunidas, a infração, porque além nas infrações ambientais, você pode incidir no crime ambiental, certo? Esfera penal, na infração que é administrativa e dependendo da circunstância, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública. Isso é o que a gente chama da tríplice responsabilidade do direito ambiental, certo? Então, é muito complexo e o entendimento dessa complexidade interfere na forma de formação do nosso policial. Os policiais têm que entender isso daí, né? E reconhecer. Algumas coisas são mais difíceis de se reconhecer como crimes ou como infrações. E o nosso policial no curso ele é preparado para isso. Sim, eu perguntei por quê. Porque muitas pessoas olham o policial ambiental, passam no sinal vermelho, anda de chinelo, ou acha que pode andar sem capacete, acha que pode cometer infrações, posso falar, de trânsito, né? Mas o policial ambiental também, ele, para deixar, né, o pessoal saber, ele também pode fazer autuações, ele né? Pode, né? Ele não só pode como deve, né? Tudo depende da gravidade, do que ele tá, qual o serviço que ele está exercendo naquele momento. Então, nós podemos deter alguém que está cometendo algum tipo de infração. Então, posso fazer multa, na multa de trânsito, por exemplo? Posso, né? Muitos policiais nossos carregam o talonário e fazem as multas de trânsito, né? Porque é uma obrigação do policial no geral, né? A nossa especialidade, ela nos obriga a ter um conhecimento melhor de algumas normas que são mais afetas ao meio ambiente, né? Uma norma que às vezes que é complicada de você aplicar, você tem que reconhecer o meio que está sendo utilizado, né? As formas que ela pode se desdobrar, parcelamento irregular de solo, por exemplo, né? Que tem a ver com áreas de invasão, né? Tudo isso daí às vezes o policial ambiental ele tem um olhar mais aproximado para isso daí. Ele consegue reconhecer elementos que indicam esse crime, que muitas vezes o policiamento de área, por estar mais envolvido ou mais afeto com a rotina, acaba não enxergando, né? Não são todos, mas a maioria, muitas vezes acontece. Entendi. E o senhor falou agora sobre invasões. Aqui em Guarujá ele é repleto de invasões, né? Vamos dizer, né? E as aplicações das medidas cautelares de ações? Bom, vamos lá. Primeiro é importante que a gente saiba que existe uma diferença entre uma medida cautelar. O que é uma medida cautelar? É uma proteção preventiva. Eu quero impedir que aquela infração continue, né? Ou que ela incentive outras infrações, tá? Então isso eu aplico uma medida cautelar, né? Cautela, tá? Ela é diferente de uma medida administrativa, que já é uma penalidade administrativa. Qualquer penalidade, seja ela administrativa, seja penal, né, criminal, né, comum, ela tem o direito ao contraditório e ampla defesa. A medida cautelar, pode haver sim esse contraditório e ampla defesa, mas o primeiro instante que nós aplicamos é a cessação da infração. Isso aí está calçado no princípio da precaução ambiental. Esse é um princípio fundamental em toda a legislação ambiental do país. Então o que eu quero? Eu quero cessar aquela invasão naquele momento. As áreas de invasões aqui, o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está salvando vidas, né? Nós tivemos aí em 2023 um grande desastre lá em São Sebastião. E antes disso nós tivemos a barreira do João Guarda aqui no Guarujá, né? Mas eu vou falar de São Sebastião porque foi a mais grave, né? Foram mais de 60 mortos, né? E muita gente na imprensa, em geral, falava assim, isso já era uma tragédia anunciada. Nós tínhamos vários autos de infração daquela região. Infelizmente, certo? As pessoas retornam, né? Exatamente, as pessoas retornam lá e é uma área sujeita a deslizamentos. Em que pese as chuvas naquela ocasião, naquele carnaval, que era o período de carnaval, serem muito intensas para aquela região lá, o fato é que eles eram uma ocupação irregular. Então a ocupação irregular em áreas sujeitas a deslizamentos, em áreas de alagamento, ou mesmo que não tenha nada disso, não tem perigo de deslizamento, não tem perigo de alagamento, né? Perdimento de vidas através disso daí. Mas você tem um caso de saúde pública, porque uma área regularmente urbanizada, ela é preparada para receber o esgoto, né? Para receber a regularidade de luz. Geralmente a pessoa faz tudo gambiarra, né? Exatamente. Você potencializa o risco, né?
Daí você vê hoje, né, existe uma grande demanda de esgoto no país inteiro, está faltando esgoto. Mas muito disso vem da onde? Da ocupação irregular. Você ocupou de forma irregular, como você vai organizar isso depois para você coletar o esgoto adequadamente? Como você vai ter vias públicas adequadas para passar uma ambulância, né? Então, quando a gente aplica uma medida cautelar, o que eu tenho certeza, a gente está salvando vidas ali. Está evitando que outras vidas se percam, né, por conta de uma ocupação desordenada, né, que muitas vezes ainda, no cenário que nós temos hoje, né, quando é anunciado uma obtenção de casas populares, muita gente invade uma área, né, isso já temos, inclusive, participação do crime organizado, né, nisso daí temos levantamentos de informações a respeito disso, né, que mostram que as pessoas... E é um núcleo também de votos, né, também, né, de alguns políticos também. Então, já aconteceu até pior, né, já aconteceu situações de pessoas do meio político, eu não tenho essas notícias recentes, né, mas no passado, de ônibus que o pessoal levava para algumas regiões aí do Vale do Jequitinhonha, por exemplo, lotava o ônibus e vinha para ocupar esses locais justamente para ter uma garantia de mais votos. Então isso aconteceu, né? Isso eu não sei o que digo, tem documentos que provam isso, né? Tem reportagens, inclusive, que já mostraram isso no passado. Agora eu volto a dizer, eu não tenho notícias recentes disso, mas que aconteceu, aconteceu. Entendi. E também tem diversas ações, né, Coronel? Para quem não sabe, o pessoal geralmente vê aí policiamento ambiental com a polícia militar de cinza, né? E com a GCM. Tem diversas ações, né, que estão ocorrendo, né? São as ações aqui no Guarujá, que a gente chama de força-tarefa, né, um esforço com acompanhamento do Ministério Público, né, realmente são pessoas que entenderam essa mecânica. É necessário a prefeitura, porque é a prefeitura que tem mais essa noção urbanística da região, certo? Até para levar uma assistência social, né, levar equipamento para atuar nas ações demolitórias, né? E tanto o policiamento de área quanto o policiamento ambiental para fazer as atuações criminais, né? Porque aí envolve uma questão de segurança pública que é importante, né? A gente está falando de locais aí que muitas vezes acabam sendo dominados pelo tráfico, né? A maioria das comunidades, eu posso dizer isso com toda segurança, né? Esse período que eu trabalhei no regimento lá, nós fizemos operações em áreas muito caóticas em termos de segurança de São Paulo, né? Então, e o que a gente via nas operações que a gente fazia de forma mais frequente, basicamente nos dá a certeza de que a grande maioria que mora em comunidade são pessoas honestas, são pessoas do bem. Isso foi muito claro também agora, recentemente, nas ações que nós fizemos nos últimos anos aqui no litoral. Ficou demonstrado lá a frequência do policial. O pessoal de bem traz denúncia, indica onde tem o ponto de tráfico, onde tem os locais de armazenamento do crime, as casas que são desocupadas e que são utilizadas pelo crime como pontos de logística de drogas mesmo, né? E por que isso? Porque a grande maioria do pessoal lá é o pessoal do bem. E os policiais ambientais estão pegando bastante, né? Tráfico, pegando bastante. Sim, porque drogas, né, quem está frequentemente nessas regiões por conta das infrações ambientais é o policial ambiental, né? Principalmente aqui no litoral centro. Está falando bastante foco no terceiro batalhão. E é basicamente isso, a gente está sempre lá atuando nesses parcelamentos regulares de solo, né, nessas ações aí de desmatamento, ou às vezes até relacionado aí a posse ilegal de pássaros, né, coisas menores assim, mas que tem uma relevância no contexto ambiental, e com isso a população nos traz informações aí, porque a população de bem não quer ver os seus filhos assediados pelo crime, né, quer sair com segurança, não quer ver aqueles que são contrários à lei dominando o seu espaço de convivência. Às vezes é só a conveniência, né? Estão ali pela conveniência também, naquela invasão. Sim. Não falam nada porque não tem para onde ir. Nós não podemos afastar de nenhum processo o aspecto humano, né? A empatia humana. Né? Nós estamos lidando com seres humanos ali que muitas vezes não tiveram as mesmas oportunidades ou não souberam aproveitar, não conseguiram aproveitar por N motivos, né? Mas, como eu falei, a grande maioria são pessoas do bem. E essas pessoas do bem querem sim a polícia lá, porque vai oferecer um certo controle. Eu costumo dizer o seguinte, o criminoso, via de regra, ele é sempre um covarde.
ele vai usar de um ardil, ele vai usar da sua superioridade através do uso da arma, né? Quem são as pessoas mais assaltadas? É a senhorinha que está no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir trabalhar. E aí passa um camarada de moto e rouba o celular dela. Poxa, né? Esses aí são os mais afetados. Por que os crimes, os bairros mais violentos são mais violentos? Porque aquelas são as pessoas mais vitimadas pelo crime, né? Porque os outros que têm mais condições, às vezes até de se defender, né? Seja por que motivo for, não são tão atingidos pelo crime dessa maneira. O senhor comanda os crimes ambientais, como posso falar, as companhias terrestres e também tem a marítima, que é a quinta companhia, né? Muitas pessoas às vezes vê o policiamento ambiental, como posso falar, navegando, mas ele também pode fiscalizar qualquer embarcação, né? Ah, sim, claro. Né? E às vezes a pessoa está no barquinho achando que está tudo bem. Então, por exemplo, nós temos uma embarcação blindada aí, né? A Mocarran, que é uma alumínio naval, ela é blindada. Por que a polícia ambiental tem uma embarcação blindada? Por um motivo muito simples. Quem está sempre no mar é a polícia ambiental. E eu tenho que atuar criminalmente, né? Então eu faço uma abordagem, primeiro, visando a minha segurança, a segurança da minha equipe, né? Então o nosso primeiro meio de oferecer, vamos falar assim, oferecer uma resistência a uma possível reação, né, de quem está sendo abordado. Eu não sei quem eu estou abordando, né? Pode ser um criminoso que está ali, né? Então às vezes é a imposição de voz, né? Que é a polícia, né? Então isso daí é uma imposição de voz, é o primeiro meio que eu utilizo. E obviamente a apresentação do armamento, né? Então eu apresento, saco a arma e fico com a arma em posição de pronto emprego, né? A partir desse momento a gente vai proceder a uma abordagem de segurança. Então vou verificar se existe algo que possa me agredir, que possa me ferir de alguma maneira, ou a mim ou alguém da minha equipe, né? Passado esse momento, vou fazer a conferência de documentação para verificar, por exemplo, se a pessoa está ela está autorizada a pescar naquela região, naquela qualidade, né? Então, para quem não conhece a legislação de pesca, que também é uma legislação complexa, tem períodos que você pode pescar, tem espécimes que você pode pescar, né? Os defesos, né? Tem espécies que tem defeso permanente, né? O mero, por exemplo, o mero é um peixe que ele é indefeso, ele está num defeso permanente, não pode pescar mero em nenhum lugar, né? Se pegar, é preso, é isso aí. E estamos aqui no Porto de Santos, né? E essa obra, após 100 anos, qual é o impacto ambiental o túnel? Isso, era o túnel. Vamos lá. Então, toda obra de grande complexidade, ela busca trazer, obviamente, benefícios para a sociedade, né? Mas os primeiros impactos que serão sentidos são impactos ambientais, né? Então, a obra, salvo engano na minha parte, está prevendo, durante a instalação da obra, uma mão de obra aproximada de 8.000 pessoas trabalhando, né? Essas 8.000 pessoas aí vão morar aonde? Então isso daí, o processo de licenciamento já começa a indicar isso, né? Qual é a história que nós temos? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer no túnel, mas qual é a história que nós temos dos bairros Cota, em Cubatão? Os bairros Cota começaram como canteiros de obras do complexo Anchieta Imigrantes. É tudo, né? Uma vila ali, né? Tudo umas casinhas construídas. Exatamente. Então a gente não espera que isso aconteça. A gente está falando de 40 anos atrás. Então espera-se que isso aí já tenha mudado bastante, né? E que a norma hoje, o licenciamento, procure antever essas preocupações, né? E por que nós falamos dessa maneira? Porque a gente fala de obras de grande complexidade, mas às vezes uma obra menor, um condomínio, construção de um condomínio de casas, né? Que sejam casas populares, sim, né? Ele é um atrativo não apenas para a mão de obra, mas para pessoas que moram ali naquela região ou até fora delas. Até fora, é muito comum você receber população, né, como nós já citamos aqui, do Vale do Jequitinhonha, né?
bairros inteiros aí que a grande maioria é de imigrantes que vieram tentar uma condição melhor de vida aqui para suas famílias, né? E é legítimo isso, né? O que nos preocupa é a condição de subemprego, de submoradia, né? Não é só ambiental, né? Não é só ambiental, começa no ambiental. A primeira a ser afetada é a segurança ambiental, né? Através de desmatamento, através de crescimento urbano desordenado, né? E daí começa a partir outras atividades, né? Que podem atingir, por exemplo, a segurança pública. A segurança pública, nós falamos basicamente ela tem 3 aspectos, né? A salubridade pública, saúde pública, certo? Se eu não tenho esgoto, eu potencializo doenças, né? Então, a salubridade. A tranquilidade pública, né? O crime, ele afeta a tranquilidade das pessoas de maneira geral. Nós nos estabelecemos em sociedade através de algumas regras que devem ser obedecidas. Se eu desobedeço essas regras, eu não estou apto para o convívio em sociedade, né? Isso daí, ou seja, eu estou afetando a tranquilidade das pessoas, né? E o terceiro aspecto é a segurança propriamente dita. Eu tendo segurança, eu consigo produzir, eu consigo melhorar o sistema de educação, o sistema de saúde. Eu tenho segurança para que isso feito. A primeira obrigação do Estado é oferecer segurança, né? Se você pegar os primórdios da sociedade, a sociedade primeiro se colocaram como segurança. Através da segurança eu consegui, elaborar um silo e melhorar a minha produção. Vários projetos. Melhorando a produção, eu consigo vender, consigo comercializar. Ou seja, a primeira obrigação do Estado é a segurança, né? Sem desmerecer nenhuma delas, tá? Sim. Se eu tenho segurança, eu consigo investir em educação, certo? E aí daí que vem alguns conceitos importantes aí que hoje precisam ser realmente debatidos no meio acadêmico, nas escolas, né? O conceito de propriedade privada, por exemplo. Ver todas as sociedades que não incentivaram a propriedade privada, ver o que aconteceu. Ver se evoluiu. Muita gente fala assim, para que eu vou produzir se não é para mim? Se não é para mim. É meio egoísta isso. Mas é para geração, né? Exatamente, eu tenho que ter essa visão, né? E muitas vezes falta essa conotação histórica para você conseguir avançar alguns passos. Entendi. Então, já foi estudado já tudo isso, o impacto ambiental, o impacto também populacional, né? Se falaria. E, como posso falar? De fato, aqui, o canal, vai ter algum impacto? A empresa, ela vai fazer alguma reposição ambiental? Bom, isso aí tudo está previsto no licenciamento, né? Eu não tive contato ainda com o licenciamento, né? Existem empresas do próprio Estado de São Paulo que estão afetas a esse meio, que fazem esses estudos, né? E elas indicam sim que haverá recuperação, né? Todo grande empreendimento, né? Ele exige as medidas mitigadoras e as medidas compensatórias, né? Ou seja, aquilo que realmente que vai realmente gerar um conflito na região, né? Ou aquilo que pode ser que gere um conflito, né? Então isso daí isso aí é estudado de alguma maneira, né? Não é uma conta que fecha com muita facilidade, né? Como eu posso dizer, por exemplo, que o quanto isso vai afetar na segurança pública. Eu tenho ideia do quanto pode afetar. Agora, quanto exatamente isso vai acontecer, eu não teria condições de dizê-lo. Entendi. E o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto? Bom, vamos lá. Isso está começando agora, né? Ou seja, os estudos são muito iniciais ainda. Nós já ouvimos também sobre a duplicação da Rio Santos no trecho de Caraguatatuba até Ubatuba, né? Ou seja, muita coisa acontecendo. Então isso está muito embrionário, né? Os estudos devem ser indicados ainda para a Secretaria de Logística e Meio Ambiente, né? Infraestrutura, Logística e Meio Ambiente, para tentar entender quais impactos vão gerar a partir dessas obras aí e quais as melhores maneiras de tentar mitigá-los. O que vai haver impactos, não temos dúvida que isso vai acontecer, certo? O quanto nós poderemos minimizar esses efeitos para a população é o que somente os próximos capítulos vão dizer, né? A pergunta das empresas, né, que eu fiz aqui para o senhor foi por quê? Para quem não entende, né, toda empresa
que ela faz alguma obra, né, tem algum impacto ambiental, ela tem que fazer uma reposição. Sim. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, né? Porque as pessoas não sabem acham que ela está desmatando. Mas não sabe que atrás disso tem um policiamento ambiental que vai lá fiscalizar. Tem toda uma ação conjunta junto com a prefeitura. É um processo de licenciamento, né? Que também você tendo o processo de licenciamento não quer dizer 100% que está tudo ok, né? Muitas vezes nós nos deparamos com um processo de licenciamento lá que indica, olha, você pode cortar 100 árvores. Chega lá no local, eles cortaram 1000, né? Então exige assim aquele olhar aproximado que nós já comentamos no início da conversa, né? O policial ambiental ele tem que realmente verificar, né? Ele tem que pisar na lama e entender o que está acontecendo naquela região, saber o que é que está autorizado, o que é que não está autorizado, né? Um erro muito comum, por exemplo, hoje existem alguns meios de você conseguir algumas autorizações mais fáceis, né? O Via Rápida Ambiental, por exemplo. Então você consegue lá um licenciamento para corte de árvores, né? Corte de árvore é cortar a árvore, né? Mas o pessoal aproveita e faz o bosqueamento, que seja, retirar tudo, né? Pode cortar qualquer árvore? Já pode cortar a árvore e já tira tudo que está em volta também. Isso é bosqueamento, certo? Ou seja, é uma infração ambiental. Então tem que entender exatamente o que é que você precisa, se aquilo é permitido naquela região, né? E se for permitido, qual é a compensação ambiental que será oferecida? Isso não serve apenas para a empresa, mas para qualquer pessoa. Eu vou construir uma casa, comprei o lote está aprovado dentro de um condomínio. Se eu tenho vegetação lá, fatalmente, se a empresa que vendeu esse lote não fez essa compensação em outro local, o proprietário atual vai ter que fazê-lo. Não é aquela questão, não né? É automático. Deixar claro pro pessoal. Não, o meu antigo dono. É o antigo dono. Não, tá no nome do antigo. É o que a gente chama de assumir o passivo ambiental. Se isso daí não estiver previsto no contrato, né, você assumir o passivo ambiental. Ou seja, a responsabilidade é sua. É a mesma coisa do papagaio, né? Minha avó morreu, posso ficar? Não pode ficar, né? Vai da família. O animal, esses animais, isso serve para papagaio, serve para qualquer animal da fauna silvestre nativa, né? Se ele não foi adquirido através de um criador profissional, um criador autorizado pelo IBAMA... Tem anilha, né? Tudo. Tem anilha, ou chipado, né? Alguns animais usam microchip, né? Se ele não foi adquirido da forma regular, ele não tem como ser regularizado. Se pegar? Se pegar, vai responder uma multa, vai ser feita auto de infração ambiental, né? O animal é apreendido, né? A grande maioria é apreendido, às vezes, dependendo muito de circunstância, né? Pega um animal, pega um papagaio aí que vive, sei lá, 60, 80 anos com a família, vive bem. Certo? Não vale a pena você pegar e reintroduzi-lo na natureza. Ele não vai surtir o efeito a recomposição natural que ele precisaria. Ele é acostumado ali, né? Ele é acostumado na boca dele. Ele pode levar doenças que ele teve contato aqui para o meio natural. É complexo o negócio, não é tão simples assim. É encaminhado para uma instituição específica. Sim, vamos falar assim, ele é encaminhado para uma instituição que vai tentar reabilitá-lo. E muitas vezes não é possível essa reabilitação. Entendi. Para quem não conhece, Coronel, qual a diferença de nativo para silvestre? Nativo para silvestre? Não, o nativo ele é silvestre, isso aí não tem diferença. O que você tem é o exótico. O exótico, tá. Desculpa. Você tem o exótico e tem o doméstico. Isso. Exótico é fora da fauna nacional, certo? Pega um avestruz africano, uma girafa, né? Teve uma época aí que o pessoal estava falando das queimadas na Amazônia, aparece uma modelo lá com uma girafa pintada no corpo. Né? Não, vou explicar para ela que girafa não é animal da fauna nacional, né? A gente entende a intenção, mas... Foi tema de muito meme isso aí. Mas exatamente. Mas a gente tem que lembrar que... Vamos estudar um pouquinho, né, gente? Mas enfim, o animal silvestre ou nativo é aquele que é da própria região nossa. Existe alguma região que eu falo região país, tá? Mas existem aqueles, por exemplo, que são endêmicos de Mata Atlântica, né? Então são aqueles animais que só acontecem na Mata Atlântica, que também é um problema, né? Daqui a pouco eu explico isso daí um pouquinho melhor. Mas só para responder a sua pergunta, nós temos os animais nativos ou silvestres, nós temos os animais exóticos, que
leão, uma girafa, não existe aqui, né? E tem os animais domesticados. O cachorro hoje ele é totalmente domesticado. É difícil você encontrar uma qualidade de cachorro selvagem, né? Tem até uma espécie de canídeo aqui nacional, que é o cachorro do mato vinagre, mas não tem histórico de ser domesticado. É muito difícil encontrar, ele está na lista de ameaças de extinção, né? Mas essas são as diferenças basicamente. O doméstico é aquele que é do convívio do homem. Se você pegar o livro do Darwin, né, a Evolução das Espécies, ele vai dizer de vários animais aí que foram, até de plantas, né, que foram tratadas através do próprio convívio humano, né, e que tem uma característica totalmente alterada daquilo que ele era originalmente, né? Ele depende do convívio com o homem hoje, tá? Esse é o animal doméstico, tá? Entendi. E explicando essa situação do animal endêmico, né, endêmico de Mata Atlântica, por exemplo. O melhor exemplo que nós temos talvez seja do sagui de tufos brancos. O sagui de tufos brancos, salvo engano, é o Calitrix pinicillata, é o nome científico dele. Posso estar enganado, tá? Ele não é totalmente da Mata Atlântica, ele margeava um pouco a Mata Atlântica, mas ele é um pouco mais da área de cerrado e tal. Por em algum momento da história, ele começou a ser trazido e introduzido na Mata Atlântica, né? O endêmico da Mata Atlântica é o Calitrix aurita, né? Que ele tem um corpo meio rajado tal, e os tufos pretos, né? Ele começou a combater esse animal, inclusive havendo casos de canibalismo, né? Esse sagui de tufo branco, característica geral deles: nasciam muitos filhotes, né? Sobreviviam apenas os mais fortes. Formava bandos, normal isso daí. O Calitrix aurita, que é o endêmico de Mata Atlântica, nascia poucos filhotes, tinha uma fartura maior de alimentos, né? E bandos pequenos. Então eles começaram a entrar em conflito. Hoje é mais fácil você encontrar o sagui de tufos brancos na Mata Atlântica do que você encontrar o endêmico de Mata Atlântica, que é o Calitrix aurita. E nenhum nem outro pode ser cuidado, né? Preso dentro de casa. Sim, esses animais... A não ser se for de um lugar específico. Sim, mas vamos tentar estudar um pouco mais esse caso, né? Alguns animais aí, eles em algum momento até tentou se domesticar de alguma maneira. E por que não deu certo? Porque eles mantiveram suas características selvagens, né? Qual que é uma das histórias mais possíveis com relação a esse sagui de tufo branco? Pegava um chapa, né, o auxiliar lá do caminhoneiro, ele vinha lá pelas estradas lá e encontrava lá esses animais aí, esses saguis aí, muitas vezes abandonados pelo bando, porque ele era o mais fraco. O cara colocava ele numa caixa de sapato e vinha vendendo no Mercado Central de São Paulo. O pai lá se interessava, levava para a criança, só que ele é um animal que ele não se adaptou ao convívio humano, então ele mordia lá a criança. Eu estou falando uma história hipotética aqui, né? Muito bem, ele mordeu a criança lá, não vou matar esse bicho, vou soltar ele no mato, tem tanto mato aqui, vou soltar ali. E em algum momento você começou a formar comunidades. Entendeu? Então, isso é um exemplo muito claro, né? Que a gente e temos outros aí também, né? Se você pegar o javali, em algum momento alguém entendeu que era uma ideia maravilhosa você trazer um javali para criar na nossa região, certo? Um animal forte que não tem predador natural, certo? O predador do javali é o leão. Trouxeram dois crocodilo. Exatamente. Hoje eles devastam uma região ali. Para quem não sabe, onde tem javali aqui por aqui? Temos no Vale do Paraíba, né? Temos para o interior. Hoje, inclusive, o IBAMA autoriza a caça do javali, né? Tem que com arma registrada, tem que pedir uma autorização especial lá, tanto para o IBAMA como para o proprietário da região. Porque eles começaram a fugir, é um animal extremamente forte. Então ele destrói tudo também, né? Destrói a cerca, cava buraco, né? Enfim, né? E quando ele chega numa plantação, ele faz realmente uma devastação na região. Mas tem um período também, né? Para poder caçar ele, né? Para quem não sabe. Olha, existem períodos em determinadas regiões, né? É uma legislação ainda nova que nós estamos ainda nos adaptando a... Não é municipal, é estadual.
ela é federal, né? Federal. Do IBAMA. Na realidade, se você levar em consideração apenas a legislação estadual, a Constituição estadual proíbe a caça para qualquer finalidade, né? O que é defendido hoje, nas correntes doutrinárias mais fortes aí, indicam que isso daí não é nem caça, isso é um controle necessário, inclusive. Porque ele pode realmente ser muito agressivo para a região lá e contra as pessoas, inclusive. Sim. Né? Quando a pessoa fala assim em crimes ambientais, às vezes ela só lembra do IBAMA. Para quem não sabe, a diferença do IBAMA do policiamento ambiental. Vamos lá, o IBAMA é um órgão federal, né? Ele atua em todo o estado. Geralmente fala assim, chama IBAMA, chama IBAMA. Chama IBAMA. Então, o IBAMA ele aplica as mesmas leis que nós aplicamos, só que em âmbito federal, né? Então, e aqui no estado de São Paulo ele é muito atuante e tal, mas quem é mais atuante no estado de São Paulo, até por conta da maior quantidade de agentes, é a polícia ambiental, né? E também, né, nós temos algumas diferenças em normas estaduais, federais e municipais, né? Que também criam restrições diferentes aí, dependendo da área de atuação. Sim. Qual é a região aqui que o senhor comanda, ou o bioma que o senhor acha mais desafiador, assim? Fala assim, caramba, isso aqui... Puxa... Para fiscalizar. Olha, nós temos características muito diferentes, né? Então é desafiador a gente... É diferente para o senhor, porque o senhor é marítimo, sim, né? Sim, terrestre, então, né? O marítimo eu tenho que considerar várias coisas, né? O marítimo, mesmo que eu tenha um ambiente perfeito, comunicação, se alguém me pedir um socorro no mar, onde eu vou ter que buscar alguém para equipar uma equipe para conseguir chegar até essa equipe. É desafiador isso, né? Eu já fiz abordagem em Atuneiro, que tinha 40 marinheiros que estavam um mês fora de casa. Quer dizer, é crítico isso daí também, né? Tudo bravo, estressado. Eu fiz essa abordagem. Eu fiz essa abordagem, eu estava num bote inflável, pequeno, enfim, né? O senhor e quantos? Enfim, tava eu, meu auxiliar e o piloto do 3, bote. para abordar 40. Para abordar 40, né? Ou seja, são coisas que não são inaplicáveis ali, né? E é desafiador. Você subir os morros aqui são desafiadores, são áreas de risco, né? Você tem que tomar um cuidado a mais, é uma preocupação a mais com a sua segurança e é necessário, né? Então é um desafio diferente, né? Você lidar com comunidades tradicionais, né, é diferente, porque você tem que fazer com que as pessoas entendam aquilo que você tá defendendo, né? Então, e nós temos grandes parceiros aí, pessoas que compreendem nosso serviço, mas isso não é uma regra geral, né? Muitos aí nos veem até com uma certa rejeição, né? E você tentar colocar isso daí, tentar mudar essa visão aí, você precisa muito de constância mesmo, você tem que estar lá mais vezes, você não pode aparecer lá numa comunidade como do Bonete da Ilhabela, somente fazer autuação, né, no pessoal, não é isso. Você tem que mostrar que você está apresentando uma regra de Estado para eles. O pessoal tem que te ver como um amigo, né? Você não pode chegar lá só para fiscalizar. Você vai aplicar a lei sim, porque é a sua obrigação. Mas além da lei, você tem que, como eu falei antes, tem que ter empatia humana. E nós temos quilombolas, nós temos indígenas, nós temos as comunidades caiçaras isoladas. Enfim, temos uma infinidade de pessoas para se lidar. Aí nós entramos na importância da conscientização, né? Aí qual a importância da conscientização da população em relação ao meio ambiente, que o senhor acha? Bom, hoje a educação ambiental ela é muito mais frequente, né? Salvo as minhas antigas aulas de biologia, a gente não tinha muita consciência ambiental. Mas aí é onde entra o conhecimento, né? Sim, exatamente. Então hoje essa consciência ela é mais presente, né? A importância ela é fundamental, né? Nós tivemos uma experiência lá em São Sebastião, a gente começou a trabalhar com uma escola de período integral, né? Uma escola estadual. E quando a gente começou a desenvolver o projeto de educação ambiental, nós chamamos a coordenadora de alunos, chamamos alguns professores e desenvolvemos um projeto voltado para esse público, né? É muito difícil você explicar preocupações ambientais para crianças muito novas. Não entende muito, né? Não entende muito. Então a gente tem uma certa noção de biologia, por exemplo, né? Cadeia alimentar, teia alimentar. Então ela tem que entender um pouco isso daí.
E o que a gente começou a aplicar foi conciliar a atividade que nós exercemos com o currículo escolar, com orientação dos professores. Então, por exemplo, eu ia fazer um cálculo de área, né? Você vê vamos fazer o cálculo da área de um quadrado, né? Você olha isso daí no meio estudantil, mas por que eu quero saber o tamanho do quadrado? Daí você mostrava isso daí numa área degradada. Você atribui figuras geométricas, né? E esse cálculo de área é importante porque isso aqui pode interferir, por exemplo, no valor da multa que vai ser aplicada. Então você oferecia essa prática. Nós tivemos algumas atividades assim que foram bem importantes, bem lúdicas, que tinham uma relação direta com essas matérias, né? Então nós falamos, por exemplo, do palmito jussara, né? Que é endêmico de Mata Atlântica. Ele é importantíssimo na cadeia alimentar de vários animais que convivem na região, e que ele quando ele nasce, ele demora um certo tempo para ele começar a produzir frutos. Então ele fica aguardando na fase de plântula, às vezes 12 anos, 20 anos na fase de plântula. Depois ele precisa buscar o sol, né? Ele precisa crescer para conseguir se desenvolver. E quando você corta o palmito jussara, que ele nasce apenas uma palmeira, né? Você pode estar matando uma árvore de 30 anos que começou a produzir naquele momento. Caramba. E ele é ameaçado de extinção na Mata Atlântica, né? É diferente de um palmito pupunha, por exemplo, que nasce em toceira, né? São vários feixes ali de uma vez só. Entendi. Para quem quiser denunciar crimes ambientais, hoje em dia existe um Copom especializado para isso, né? Hoje, vamos falar assim, o telefone de contato de emergência é sempre 190, né? Esse é o telefone da polícia. Você ligando no 190, você é direcionado para o Copom ambiental, se for uma infração ambiental, certo? Mais especializada, e aí esse Copom ambiental vai acionar as nossas equipes para esse atendimento. Se é uma emergência, a caça está acontecendo agora, o próprio policiamento de área vai atender, né? O próprio policiamento pode atender, ele tem essa condição aí. Mas a programação do auto de infração ambiental, né? Os desdobramentos que podem ser adotados a partir desse crime ambiental, aí é a polícia especializada que nós comentamos no começo da conversa. Eu fui no mercado esses dias, coronel, e tinha várias motosserras sendo vendidas. Vamos lá. Qualquer um pode utilizar? Não. A motosserra, ela que tá lá, né? Não, a motosserra Bonita, ela pode ser vendida, mas ela precisa de uma licença do IBAMA, né? Motosserra é uma coisa, serra elétrica é outra. Tem aquela que funciona ali, né? O grande problema da motosserra, ela pode ser levada para o meio da mata e fazer um grande estrago. Então precisa de uma licença do IBAMA, né? Um porte, né? Que nem porte de arma, né? Então tem o porte da motosserra. Ele é emitido pelo IBAMA, você vai lá, paga uma taxa e você pode importar. Então comercializar a motosserra em si é que nem comercializar a rede. Mas quem que pode usar a rede? Somente o pescador profissional. O pescador amador, né? Não pode sair comprando rede, vou passar uma rede ali. Ninguém pode comprar um barquinho, pegar a rede e sair na pesca. Também não pode, isso aí também tem licença específica. Se alguém, geralmente, né, só compra um terreno ou vai na invasão, né? Tem várias árvores ali, ela sai cortando. Bom, tem algumas infrações, só a compra desse terreno aí já é já é um crime ali que merece uma atenção. Mas se ela comprou o terreno, certo. Ela comprou o terreno, primeira realmente. Coisa que vai verificar, ele comprou lá um lote e tal, digamos que seja um lote regularizado, né, para facilitar a nossa conversa nesse momento aqui, né? Mas ele promove esses cortes aí. Se forem espécies nativas, tem uma multa específica para o corte de espécimes nativas, as árvores que são próprias daquela região, né? Se forem árvores exóticas, dependendo da circunstância, não há necessidade de licença, a não ser que seja em logradouro público, que daí tem uma licença municipal. Normalmente os municípios regram isso daí e autorizam o corte em logradouro público, tá? De árvores exóticas, tá? Entendi. As árvores nativas sempre gozam de uma proteção maior. Então você que comprou algum terreno
né, ou está em algum terreno, tem árvore, vai procurar saber na Secretaria do Meio Ambiente do município. Secretaria do Meio Ambiente do município é o primeiro ponto de encontro para esse tipo de esclarecimento, né? Vale a pena o conhecimento de algumas normas, né? Fica o nosso alerta aqui, né? Eu comprei um terreno lá, um lote totalmente aprovado, tal. Será que a empresa que está vendendo esse lote, ela fez a compensação ambiental? Isso aí tem que estar no contrato, né? E fica registrado na prefeitura. Fica registrado na prefeitura também, né? Mas na hora de assinar o contrato, leia o contrato, né? Verifica se é possível, né? Se existe essa compensação ambiental de alguma maneira. Entendi. E como o senhor vê, o senhor está há quanto tempo na ambiental? 21 anos. 21 anos. Esses 21 anos, como o senhor vê o futuro da proteção ambiental? Bom, eu acredito que nós avançamos bastante. Com a evolução, né? Assim, nós avançamos bastante, temos muita conscientização, né? Hoje, não apenas as normas evoluíram, mas a forma de fiscalizar evoluiu também. Então, a gente faz monitoramento via satélite, né? Então, a gente ganhou uma amplitude que era impensável alguns anos atrás, né? A preocupação dessas novas gerações com isso, ela realmente é animadora para nós, né? O problema que a gente encontra, às vezes, é o mau uso disso, né? Tem muita gente que faz do meio ambiente uma bandeira, mas na hora de defender essa bandeira aí não é bem assim, certo? Porque isso exige um certo esforço, né? É muito fácil você chegar e falar assim, a Amazônia inteira está pegando fogo. Você foi lá ver? Ela está inteira mesmo pegando fogo, certo? Palavra, né? Vai lá. Eu aconselho a todos que duvidem um pouco dessas notícias de desastres nesse tipo de porte, que você não consegue confrontar a fonte, você não consegue dizer com muita precisão se aquilo está realmente acontecendo ou não. Por que eu falo isso? Quando nós fizemos a pós em Direito Ambiental, o professor da ocasião falou assim, olha, cuidado com essas notícias, porque elas podem ensejar medidas de exceção. O que é uma medida de exceção? Preciso fazer isso agora para resolver esse problema. Daí você não faz um estudo adequado, certo? E às vezes você está... É aquela história de você fazer passar uma outra coisa de seu interesse, né? Interesse às vezes até leviano, certo? Com uma máscara diferente. Então eu uso a máscara da proteção ambiental, mas na realidade o que eu quero é barrar o progresso de alguma coisa, né? Isso a gente faz só fazer um estudo muito simples, né? Em que pese todos os louvores que nós temos aí para a Eco 92, que foi um grande avanço aí em termos mundiais de reconhecimento, até um marco no Brasil aí no Brasil e para o mundo aí em termos de proteção ambiental. Ver quem eram as ONGs que estavam bancando o pessoal que vinha de fora. Pessoal ligado à agricultura de outros países. Por que interessa para a agricultura de outros países, né, barrar, através da preocupação ambiental, o nosso desenvolvimento aqui? Né? E às vezes tem alguns... Nada de graça, né? Nada de graça. Né? Ver a própria proteção indígena hoje, né? Foi debatido até pouco tempo atrás o marco das terras indígenas. Por que há esse interesse? Os indígenas estão realmente precisando de toda aquela terra lá? Né? Vamos ver, faça um estudo aproximado disso. Verifica quantos realmente estão usando essas terras aí, estão vivendo delas, né? E quantos estão utilizando essas terras indígenas mesmo, tá? Estão vivendo da agricultura nessas terras. E você vai fazer o quê? Você vai proibir essas pessoas de ter uma melhor condição de vida, né? Então, acho que a gente tem que tem que entender, sim, a questão ambiental, certo? Promover a proteção do meio ambiente, né? Essa é a grande obrigação nossa como um todo, não apenas minha como policial, mas de qualquer um da população aí, como diz a norma, para as presentes e futuras gerações, mas entender que sim, existem interesses ali, né? Por que você encontra, por exemplo, grupos de sem terra, né, e eles invadem uma fazenda de transgênicos?
Pô, mas peraí, você não é sem terra? Qual que é o link que existe A aí? lógica, né? Qual que é a lógica disso aí? A pessoa está produzindo alimento, né? Teve uma fazenda que foi invadida aí com anos de pesquisa, que foi perdida porque o pessoal destruiu tudo. Uma atitude criminosa. Então é importante que a gente chame as coisas pelos nomes que realmente possuem, né? Então, hoje, muitos movimentos sem terra, né, são movimentos criminosos. Ele, como um todo, pode até não ser, mas muitos são, né? Estão invadindo terras, estão afetando pessoas, afetando famílias, com uma desculpa, às vezes, voltada para um interesse que eles pouco estão participando. Né? Muitas dessas pessoas são usadas como massa de manobra. É preocupante isso. A falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Né? E essa, talvez seja, hoje é muito difícil você alegar falta de conhecimento. Você está a um celular de distância dessas informações. Né? Então, por favor, confrontem as informações. Não acreditem no que eu falo. Eu falo isso para os meus filhos. Não acreditem em mim. Eu tenho uma visão que pode até estar errada, né? Minha visão pode estar errada. Então, confronta as informações, vê se é isso mesmo, né? Para mim não encontro muita lógica em você votar, né? Você oferecer seu voto para um criminoso. Se o cara é criminoso, ele não está afeto às normas da sociedade. Ele não quer conviver onde você convive, ele quer conviver do jeito dele. Então você procure outra maneira aqui, porque aqui eu preciso de uma regra para tentar crescer, para tentar chegar em algum lugar, oferecer uma qualidade melhor de vida para a minha família. Né? Sim. Que nem você falou, né? A gente tem que deixar para a futura geração, né, coisas boas, né? Deixar sempre, posso falar, o meio ambiente preservado, claro, né? Mas sempre evoluindo, né? E se tiver alguma degradação, alguma empresa, né, o pessoal vê aí as empresas às vezes, como posso falar, degradando, mas há por trás uma reposição ambiental, né? Existe, como eu falei, existem as medidas mitigadoras, as medidas compensatórias, né? O pessoal não faz isso apenas, às vezes, de uma maneira para realmente compensar uma infração que sofreu. Às vezes o pessoal faz isso preventivamente. Existe muita gente, muitas empresas também que atuam de forma altruísta, tem uma real preocupação com o meio ambiente. Existe isso, né? Nós conhecemos algumas, né? E existe, obviamente, o erro humano, né? Existe aquilo lá que entende que isso aqui é menos importante. A questão não é essa. A gente não está colocando o meio ambiente como uma questão menos importante. Nunca foi isso, né? E a gente só usou esse exemplo aí de terras indígenas aí, né? Porque eu tenho um grande respeito mesmo. Temos grandes amigos aí que são indígenas, né? Temos aldeias indígenas tanto no litoral norte quanto no litoral sul, aqui no litoral centro também alguns representantes aí. E eles entendem melhor isso do que outros colegas que estão mais distanciados. Temos policiais também, né, ambientais que moram em comunidade indígena, né? ou caiçaras também, né? Ou seja, é um pessoal que entende um pouco melhor a norma e aplica aí e convive bem com isso, né? E a gente só citou esse exemplo porque nós acompanhamos isso daí, né, de pessoas aí que tentaram melhorar a sua qualidade de vida e hoje, por uma imposição, por um entendimento, né, que eu acho que é pior ainda, né? Foram afetadas em suas terras, em seu meio de vida, porque isso aqui é a terra indígena. Já não é terra indígena ali há muito tempo, né? Ali já perdeu totalmente essa característica. Aquelas aldeias que dependiam daquela região, dependem dela de outra maneira hoje, como por exemplo o pessoal que está trabalhando lá e está ali tirando o proveito do seu trabalho, né? Isso daí é importante. Eu não estou falando aqui de degradação ambiental, estou falando de áreas que já foram afetadas há mais de 100 anos. Né? Ela segue, né? E vai seguindo. Né? Exatamente. Vai indo, né? Então, não estou de forma alguma entendendo que há necessidade de tirar esse direito dessas comunidades. Não é isso, certo? A comunidade indígena tem que ser respeitada, a sua cultura, que é uma cultura riquíssima, tem que ser respeitada, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que entender que existem interesses outros aí, né?
interesses aí bancados de gente de fora, né? O pessoal vem de fora e quer usar o ardil, alguma maneira, para falar assim, não, agora isso daqui não é mais... Ah, não, agora aqui é terra indígena, mas é mesmo, certo? Então, usem, como eu falei, um critério de segurança aí, façam verificações, né? Normalmente, o pessoal da FUNAI faz esse tipo de verificação, né? Eu não posso falar de outros órgãos aqui, né? Sim. Mas pelo menos aqueles que eu conheço aqui no estado de São Paulo, nunca tive nenhum problema com eles, né? É porque tem várias ações conjuntas também, né, Coronel? Tem a sim. comunicação entre os órgãos também, né? Precisamos ter, né? Ninguém é dono da verdade aí, ninguém consegue trabalhar e fazer tudo sozinho, né? Fazer tudo sozinho, aqueles que defendem isso aí estão totalmente equivocados, né? A gente só consegue chegar a algum resultado trabalhando em conjunto, né? Até porque a gente oferece pontos de vista diferentes, né, que acabam nos dando uma melhor condição de justiça na hora de atuar. Entendi. E qual o conselho que isso daria para as pessoas que vivem, como posso falar, nesses lugares de invasões? Bom, primeiro, duvidem muito daqueles que estão prometendo mundos e fundos para a melhoria dessa área, né? Principalmente em períodos eleitorais, chovem propostas aí de asfalto, creche, escola, posto de saúde. Não é assim, sabe? Não é assim, essas coisas demoram a acontecer, dependem de muita coisa, então não é desse jeito, certo? O meu grande conselho, procurem as assistências sociais, os programas de habitação do Estado são importantes. Então existem sim locais aí com casas populares aí que são oferecidas para populações aí que de baixa renda, de locais que merecem ser regularizados, né? Nós temos que ter uma preocupação nesses locais aí com a vida das pessoas, porque essas áreas aí, como eu falei, são muitas vezes sujeitas a inundações, sujeitas a deslizamentos, certo? Perdimento de vidas, né? A própria saúde pública, você não tem um esgoto regular ali, então você está submetendo seus filhos a uma condição de água vida... vazando a todo momento, né? Sabe, você está submetendo seus filhos a isso. Então, se você não se preocupa com isso, pô, pensa nas crianças que moram no seu lar, que dividem o mesmo lar com você, Sim. né? E a gente já deparou com pessoas ali, né, falando assim, mas por que você mora aqui? Ah, porque dá muito trabalho ir atrás. Pago água, vou pagar luz, vou pagar... Não, gente, a questão às vezes nem é essa, porque hoje existem grandes programas sociais aí que assistem a isso, né? A água, a luz, enfim, né? Até internet, né? Então existem isso. Mas o que a gente está falando aqui é, você está morando num local que é sujeito ao risco de vida, certo? Né? E nós temos provas disso daí, recentes. Né? E de tempos em tempos isso acontece de novo, e não adianta chegar... As pessoas acordam, né? Parece que... Sim. Estão adormecidas no... É despertada do benefício. Sabe? Enfim, existem sim programas sociais que podem atender essas pessoas, certo? Pode não ser exatamente no mesmo local. Às vezes a pessoa diz, mas eu vou ter que deslocar até tal lugar. Mas é um local mais seguro para você ver com a sua família, certo? É um local pode ser até que aconteça, mas é muito mais difícil de você ter que acordar de madrugada com um barranco caindo no seu telhado, sabe? Então isso é algo que realmente nos tira o sono, porque isso tem sido ainda muito frequente. Às vezes obras de infraestrutura de grande complexidade promovem esse tipo de comportamento das pessoas, desse tipo de invasão, por exemplo. E daí a gente fala, a gente tem que atender a toda a nossa região. Sim. E às vezes não consegue pegar e dar uma atenção mais aproximada disso daí. A hora que vai dar atenção para ela, já tem gente morando. Já tem mais de 10 casas, 20 casas ali ocupadas ali. Eu só vou conseguir tirar essas pessoas de lá após ocupação com ordem judicial. Sim. Né? Que é muito mais difícil, as pessoas se estabelecem lá, já formam o seu meio de vida ali, né? Então é muito mais difícil retirar, né? Então, meu conselho para essas pessoas aí, primeiro, procurem as assistências sociais, procurem os recursos
que podem colocar, Ajudar, né? podem ajudar a alocá-las em locais mais adequados aí para ele conviver com segurança com a sua família. Legal. Recentemente, o 3º Batalhão recebeu 4 policiais que estavam na reserva, né? Como foi isso, coronel? Bom, é uma experiência nova ainda, né? Um deles desistiu do processo, acabou indo embora, né? Por N motivos, não chegamos a especular por que ele desistiu desse processo aí, mas é um programa de interesse da Secretaria de Segurança Pública, né, de recontratar esses policiais aí. É um pessoal que já vem com uma bagagem, uma experiência de vida aí importante, né? Eles vão trabalhar na área administrativa, então basicamente muitos já vão fazer atividades que eles já faziam. E o detalhe, né, eles vêm para cumprir a função administrativa e liberar um policial que está na área administrativa para o serviço operacional, né? A ordem ela veio dessa maneira, né? É uma quantidade pequena ainda, mas não deixa de ser uma força aí, não apenas para os nossos policiais aqui, para o nosso trabalho, mas para aquele camarada aposentado que tem o ânimo de desenvolver atividade ainda e que vai trabalhar no ambiente que ele já conhece. Que bom. Coronel, ficou alguma coisa, alguma pergunta que eu deixei de fazer para o senhor? O senhor gostaria de falar? Puxa, o cara lembrando, tem alguma ação nos próximos dias que vai acontecer? Eita, o vento tá bom aqui, hein? Que vai acontecer? Bom, ações nós temos sempre, né? Temos várias operações em desenvolvimento, temos algumas delas aí que a gente não pode até falar por uma questão de segurança, né? Como nós comentamos aqui, nós não lidamos apenas com os aspectos ambientais, mas com o aspecto de segurança pública no geral, né? Então, sempre nós temos ações aí, sejam elas exclusivas do batalhão, sejam próprias do policiamento ambiental, ou sejam ações conjuntas aí com BAEP, com batalhão de área, né, com batalhões de choque, né? Teve áreas aí que a gente teve que atuar com um batalhão de choque usando explosivos, por exemplo. Sim. Né? Legal. Agora sim. Ficou alguma pergunta ou alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Bom, eu acho que você foi bem amplo aí em todos os aspectos aí, né? Parabéns pela entrevista. Mas o que a gente gostaria de comentar e, né, reforçar na realidade é essa preocupação, principalmente com as futuras gerações. Né? Hoje a gente, embora tenha essas preocupações ambientais aí, são mais presentes no âmbito estudantil, né? Elas ainda precisam ter uma relação melhor disso daí com aquilo que está estudando no currículo normal, né? Então, eu me lembro, como eu falei, eu não era um bom aluno, né? E hoje é o coronel, então, eu não era um bom aluno, mas o que me chamava muito a atenção era conseguir relacionar aquelas atividades que eu estava tendo que fazer de exercícios com a realidade prática, né? Então, vou usar o exemplo que eu sempre coloco nessas questões assim. Eu nunca entendi muito bem por que eu estava estudando o binômio de Newton, né? Basicamente para saber quanto que eu vou ter que gastar numa aposta da Pra quê, né? Sabe? Desculpa, né? Mas mas a gente vê, por exemplo, que isso é muito... A matemática ela oferece uma visão melhor para você entender um gráfico, por exemplo. Então, isso eu acho importante. Esses cálculos de área, né? Geometria espacial. Então, por que isso importa? Então, sabendo a volumetria, né? Quanto de água cabe nesse espaço aqui, isso é um dado importante, né? Então, fica essa nossa preocupação aí com essas gerações, para que elas consigam relacionar esse aprendizado que tem na grade curricular com aquilo que realmente é prático, né? Eu nunca entendi, por exemplo, porque a gente estuda muito mais, né, nos meios escolares a Revolução Francesa, que foi uma revolução, sim, com grandes ganhos, né, mas basicamente contra a monarquia, que era o status quo, né?
O pessoal se insurgiu contra a monarquia, daí teve os 6 anos de terror, que matou gente pra caramba, para depois nomear Napoleão imperador. Pô, que revolução de sucesso, né? Então a gente estuda muito mais a Revolução Francesa e aplaude, né? Talvez estudar a Revolução Americana, né? Que foi uma luta muito parecida, inclusive em alguns aspectos, com a independência do Brasil, né? Guardadas as devidas proporções, a manutenção da monarquia, enfim, né? Não vou entrar nisso daqui agora, que esse é um outro papo que vai longe. Mas na Revolução Americana era uma luta dos direitos dos ingleses nascidos na América. Eu acho isso daí muito mais relevante, porque quando o pessoal fala assim, ó, vamos ter que optar pela independência, o que eles estavam avocando lá, na motivação dessa independência aí, eram os direitos ingleses. Os direitos, né? De fato. Né? Os direitos de fato, direitos que eles acreditavam que tinham por serem ingleses. Isso eu acho muito mais relevante. E por que eu acho isso relevante? Porque algumas coisas não precisam estar escritas. Se eu riscar da Constituição todos têm direito à vida, então ninguém mais tem direito à vida? Entendeu? Então, isso aí não precisa estar escrito. Isso é um princípio. É o princípio de direito. Bom, tá bom? Outra coisa. De onde saiu? De onde vem as ideias do senhor ou o dom artesanal? O senhor tem uma visão, né? Não sei. Esse dia você olhou assim, isso aí dá pra um banco, viu? Sim, mas isso aí eu acho que isso é muito próprio meu, sabe? Um pouco do meu família? Pai e tal. Não, porque assim, a gente entende, vamos falar assim, que a arte, às vezes, ela se comunica conosco de uma maneira mais fácil do que as linhas escritas, do que um livro, tá? Isso daí, às vezes, a gente vê realmente, né? E a natureza é muito bonita, a gente tem que aprender muito com a natureza, né? Então, a resiliência, por exemplo, a forma que a natureza se comporta e transforma aquilo que num primeiro momento você dá menos importância em algo belo, né? Eu me lembro de uma operação que nós fizemos percorrendo uma trilha do núcleo Cunha até o núcleo Santa Virgínia, a pé. Isso há bastante tempo atrás. Daí tinha uma árvore caída na trilha, e os galhos dessa árvore estavam formando novas árvores. Então ela estava caída ali já faz tempo. Exatamente. Já. Então, isso é muito belo, eu acho que é importante isso, né? E o artesão às vezes tem essa visão aí, né, de pegar e olhar. Eu não sou um artesão, né, longe disso. Eu sou um curioso, faço algumas coisas lá de meu próprio interesse. Mas não, gente, bastante. Eu me desafio às vezes, né? Uma vez eu falei assim, como o pessoal coloca um barco dentro de uma garrafa? Falei, vou fazer isso daí e fiz, sabe? Você fez? Eu fiz, né? Inventei algumas ferramentas, né? Montei o barco todo fora, vi como... Bom, enfim, a gente... Seu filho também mexe com isso ou não? O meu mais novo, ele tem um pouco mais dessa linha, né? Mais com desenho, ele faz curso de propaganda e marketing, então ele é mais dessa linha. O meu mais velho, embora ele tenha muito afeto ao desenho, ele é menos, assim, ele não tem tanto esse interesse. Legal. Tá bom, Coronel. Muito obrigado, tá? Por ter comparecido aqui, muito obrigado mesmo de coração. Ter tirado várias dúvidas, né? As perguntas que eu fiz aqui foi bem leigas. Para quem está nos assistindo, realmente, porque é dúvida da galera, né? É dúvida do pessoal. E às vezes eles não sabem onde perguntar. Só fica no ChatGPT ou no Google, que passa N informações, e às vezes passa algumas legislações que são antigas, né? Então, olha, eu tenho... Não é só chegar lá no Google e colocar, porque às vezes dá ruim. Uma entrevista que eu vi uma vez, e isso aí me chamou muito a atenção naquela época, né? Eu não me lembro exatamente o nome dele, mas ele é o filho do Olavo de Carvalho, né? Não sei se é Luiz Gustavo, porque o apelido dele era Gugu, alguma coisa assim. Mas ele deu uma resposta da seguinte maneira, ele falou assim, olha, ele já deve ter seus 60, talvez 70 anos de idade, e ele falou assim, olha, na minha geração, quando você ia perguntar alguma coisa, você queria saber alguma coisa, você ia perguntar para um adulto da sua relação. Sim. Né? Então você perguntava para a mãe, para o avô, para o pai, né?
E a resposta que você recebia, ou às vezes até não recebia, porque aquele adulto entendia que você não estava preparado para aquele tipo de resposta ainda, né? Ou às vezes até uma resposta errada, mas você recebia de quem te ama. Era alguém que te ama e que entendia que aquilo ali, que a resposta melhor que tinha que oferecer naquele momento era aquela, né? Ou não tinha, né? Hoje em dia, se você quer saber sobre qualquer coisa, você vai perguntar para o Google, que vai responder qualquer coisa para você. Então, confronte essa informação e tenha certeza que ela está te dando uma informação que foi manipulada de alguma maneira por alguém, certo? Mas temos uma grande vantagem aí, que você realmente tem condições de confrontar essas informações. Você pergunta para o Google, mas pergunta para os outros também. Para quem sabe, né? É, para quem sabe, né? Procura saber se realmente sabe. Também. Também. Certo? E não acredita em mim, né? Não acredita em mim. A informação tá aí, vai atrás. É isso aí. Muito obrigado, Coronel. Disponha. Gente, esteve aqui hoje, tá, nesse episódio, para falar um pouco sobre o meio ambiente, diversas coisas. Contou um pouco sobre a sua trajetória também. O Tenente Coronel Marco Aurélio, que é o comandante atual, né, do 3º Batalhão de Polícia Ambiental aqui do Guarujá, que fica aqui na Praça Getúlio Vargas, número 56, no Guaiúba, aqui na cidade do Guarujá. Tá? Ele comanda, que nem eu falei anteriormente, né, de norte a sul do estado de São Paulo e a faixa terrestre e marítima também, né, Coronel? É isso aí. Então, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente até agora. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou passar para o Coronel e a gente vai responder com o maior prazer. Muito obrigado. Até a próxima. 90. Muito obrigado. Liga o 90. Obrigado. Obrigado, Coronel. Espero que